Passamos então agora para a quarta palestra, que vai ser proferida pelo professor Antônio Panicali, e ela é intitulada Investigações Preliminares para Blindagem de Pequenas Casas Populares contra os Efeitos Internos das Descargas Atmosféricas. O professor Panicali possui graduação em Engenharia Eletrônica pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, o ITA, o mestrado e o doutorado em Engenharia Elétrica na Universidade de Illinois. Ele tem livre docência pelo Departamento de Engenharia Elétrica da Poli e possui o título de professor adjunto pela Poli também. Em 2000 ele obteve esse título. Atualmente ele é professor visitante da Unisal de Campinas e pesquisador da Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. Ultimamente o professor tem se dedicado a realizar trabalhos na área de proteção contra descargas atmosféricas e o aterramento. Boa tarde a todos. Esse trabalho foi originalmente apresentado no Ground. Onde que é? Aqui. O laser, o que é? Esse aqui? Ok. Esse trabalho, então, foi originalmente apresentado no Ground 2023, em maio, há pouco tempo atrás. Mas eu achei interessante também divulgar esse trabalho aqui nesse contexto, ok? Então, o trabalho, ele... Acho que a bateria está acabando. Alô? Do meio? Do meio é para mudar. Não, eu estou tirando a luzinha. Eu segurei isso aqui, ó. Bom, então vamos lá. Eu acho que dá para ir sem laser mesmo. Então, o que nós relatamos aqui são investigações preliminares para a blindagem de pequenas casas populares contra efeitos de descarga direta de raios, ok? Essa foto que está aí é porque digamos assim, o layout original lá do Ground pedia que se colocasse uma foto. Então, tudo bem, vamos lá. O apresentador sou eu, Antônio Roberto Panicali, e esse trabalho... Você pegar uma coisinha, por favor? Tá, tudo bem. Sou de mais uma mão. Obrigado. Mais uma tentativa, não. Realmente, acabou. Então, esse trabalho aqui, a ideia toda é assim, a norma fala em 10 a menos 5, 10 a menos probabilidade de danos, etc., mas, se custar muito pouco, você puder evitar danos, principalmente mortes, ok? Por que não fazer, ok? Então, o objetivo aqui é focado em pequenas residências dessas que são feitas em grande número, residências populares. Para que esse trabalho tivesse, assim, digamos assim, a estrutura mais próxima da realidade, ao invés de eu bolar uma casa e analisar essa casa que eu pensei, eu primeiro convidei um amigo meu, o Paulo de Tarso, que é um arquiteto, e falei, Paulo, projeta para mim uma casa popular bem pequena, tá ok? A partir desse momento, ele fez um projeto, eu entreguei e pedi para o Normando, ok? Um dos engenheiros, projetar a distribuição elétrica da casa, tá ok? E aí, juntamente com o José Antônio Mariano, fizemos a análise, a modelagem eletromagnética do que acontece dentro da casa, ok? Eu fiz um SPDA muito simples e fizemos a análise. Eu tomei a liberdade de colocar aqui o nome do Célio Fonseca Barbosa, que provavelmente vocês sabem, faleceu há pouco tempo atrás. Uma das principais que mais contribuiu para essa área de proteção contra a descarga atmosférica aqui no Brasil. Vários trabalhos internacionais. Trabalhei muito próximo dele, então achei que
O nome dele valeria a pena ser relembrado aqui. A motivação desse trabalho é assim, esse é o prédio, esse prédio do meio é onde eu moro, no 9º andar, ok? Nesse prédio, já ao longo da... Eu moro lá por quase que 20 anos, cerca de 20 anos. Nesse período, por 2 vezes eu tive que trocar o sistema de controle eletrônico da geladeira e mais 2 vezes da máquina de lavar roupa. Eu estava no 9º andar. E é um prédio muito bem construído, não é um prédio assim, muito simples. Okay? Além disso, a questão de uns 10 anos atrás, um morador da cobertura foi encontrado desmaiado pela esposa dele. Ele tocou a geladeira na hora que caiu um raio do prédio. Ok? Apesar de toda uma estrutura muito pesada, com SPDA, tudo que tem direito, mesmo assim houve esse problema. Felizmente, ele se recuperou sem nenhum problema. Tá, ok? Mas levou algum tempo e ele praticava muito esporte, então era um indivíduo com saúde muito boa, conseguiu se recuperar. Mas então isso aqui mostra que às vezes acontecem coisas que não estão muito previstas, né? Inesperadas, apesar do prédio ter SPDA aprovado por Corpo de Bombeiro, de acordo com a 5419, tudo que tem direito. Okay? Aqui algo um pouco mais triste, não é? Em março, dia 5 de 2012, uma garota de 9 anos morre quando a sua casa foi atingida por um raio. E aqui, desculpe, eu fico emocionado quando eu vejo essa notícia. Um garoto de 3 anos morre. Isso é notícia do dia 13 de janeiro desse ano, quando ele foi acender a luz. É uma coisa assim que realmente choca bastante. Não? Você fala, não, mas a casa estava de acordo com a 5419, sim, acho que não serve de consolo para ninguém isso aí, né? Então, esse trabalho, ele foca na proteção de casas pequenas, casas populares, tá, ok? Que são feitas em grande número. Portanto, são áreas que, dependendo de onde ela está no país, se tiver uma região de NG de 20, qualquer coisa desse tipo, a probabilidade que em poucos anos alguma dessas casas venha a ser atingida por raio é quase que 100%. Ok? E o que vai acontecer lá dentro, né? Principalmente se for uma casa pequena, onde você tem esse grande número, grande área, NGs altos de particular, com alta probabilidade de que uma das casas seja atingida por descargas. Ok? Então, esse trabalho, ele se dirige às seguintes questões. Quando atingido por um raio, quão seguro é dentro de uma casa com um sistema de proteção SPDA de acordo com as normas vigentes? Essa é a pergunta. Ok? Então, o que foi feito? Primeiro, a modelagem. Pedi por esse meu amigo Paulo para projetar uma casa, que seria uma casa padrão, tá certo? São 2 dormitórios, uma sala, um banheiro, uma cozinha, 52 metros quadrados. Eu coloquei um SPDA, ok? E esse SPDA, de acordo com a norma, evidentemente, quando ele é atingido por uma descarga, a corrente flui pelos condutores do Lightning Protection System do SPDA. Okay? Evidentemente, gera impulsos de campo magnético e dentro, completando o projeto, eu pedi ao Normando que um engenheiro dele projetasse a instalação elétrica. Então, a coisa foi feita da forma mais realista possível, não foi ajeitado nada, nem o tamanho da casa, nem o SPDA, nada. É como seria para fazer essa casa realmente, tá, ok? Casa de alvenaria. E então, o campo magnético penetra dentro dessa casa e induz tensões na instalação. O objetivo foi a avaliação dessas tensões que está dentro da casa. Para isso, nós recorremos a modelo numérico. Inicialmente, na parte superior esquerda, nós temos ali, em linhas azuis,
a instalação elétrica. São 3 ramais que tem lá dentro. Essa parte... Deixa eu ver se eu consigo... Não, peraí, como é que eu volto? Aqui. Deixa eu ver se ele funciona. Agora seria bom ter... Ok. Agora está na hora. Essa parte daqui são resistores de cerca de 100K, tá ok? Que depois vão servir para avaliar a voltagem que vai aparecer de cada uma dessas fiações. Isso aqui, digamos assim, ela está suspensa, só que tem que... Esse daqui representa, um modelo bem simples, uma resistência de 1K, que seria uma pessoa tocando na fiação, numa dessas fiações. Evidentemente, aqui está a entrada de energia, aqui está a região da cozinha. Nós temos 3 fios, 3 circuitos que saem daqui, tá ok? Eu estou aqui forçando um pouco a barra, pegando aquele que está mais distante. Evidentemente, eu estou procurando aqui o maior loop de indução. Então, isso aqui são resistores de 100K, esse aqui é um resistor de 1 kΩ, tá ok? Então, primeiro, nós fizemos uma análise na modelagem de toda essa parte daqui, exatamente ignorando totalmente a alvenaria, supondo que eu tenho um plano perfeitamente condutor. Melhor que isso não dá para fazer, tá ok? E depois fizemos uma blindagem, uma tela bem simples, tipo tela de galinheiro. Além disso, vocês podem verificar que eu deixei algumas frestas, nós deixamos algumas frestas por aqui. Então, nós temos aqui o SPDA, temos essa ligação interna que supostamente está flutuando, exceto por um ponto que seria correspondente a alguém tocar. Ok? Opa! Agora vamos lá. Ok. Aqui, mais alguns detalhes. Ok? Aqui está a casa. Aqui está o SPDA. Estou supondo, como eu coloquei um plano perfeitamente condutor aqui embaixo, eu coloquei resistência de 10 ohms como se fossem os eletrodos de aterramento em cada uma das descidas, das 4 descidas que tem aqui. São fios perfeitamente condutores de 1 milímetro de raio. Ok? Fazer malabarismo aqui com 3 é um negócio meio complicado. Vamos lá. Aqui mais alguns detalhes. Nós temos aqui o canal do raio, foi simulado por um conjunto, um fio que tem aqui com diâmetro de 2 milímetros também, comprimento de 20 metros. E para controlar a velocidade de propagação aqui, nós colocamos resistências distribuídas de 0,5 ohm por metro e 6,5 micro-ohms por metro. Tá? Isso daqui foi analisado dentro de um simulador matemático, nós vamos falar dele daqui a pouco. Conforme já disse, resistência de 10 ohms, resistência de 100 kΩ, e aqui está a pessoa, digamos assim, que seria com uma resistência de 1 kΩ. Okay? Aqui está uma fonte de corrente que vai gerar, ela vai simular 2 formas de onda. Uma que seria uma primeira descarga e depois uma subsequente. Okay. Então nós temos aqui os pontos internos de monitoração de tensão, que seria flutuantes, digamos assim. Colocamos resistências grandes aqui. E aqui está o nosso ser humano, tá certo? Aqui mais alguns detalhes. É perfeitamente condutor essa placa daqui, tá certo? Então nós temos 14 pontos de monitoração da tensão quando estivesse em aberto, mais um ser humano que estaria aqui, que seria essa resistência de 1 kΩ. Conseguiu? Obrigado. Então vamos lá. Aqui está o modelo matemático, nós utilizamos o CST, modelagem com CST, que é um software bastante conhecido, extremamente poderoso, ok? Aqui está o nosso modelinho, ele foi simulado dentro de um ambiente aberto. Isso daqui simboliza como se fossem absorçores perfeitos. Se estivesse um circuito aberto, isso aqui seria um plano de terra infinito. E aqui está o nosso modelinho. Próximo. Aqui nós injetamos 2 formas de onda, bem padronizadas, tá certo?
Primeiro, um impulso relativamente lento, 200 kA de pico, tempo de subida 19 microsegundos, tempo de meia cauda 485 microsegundos. E também injetamos um subsequente negativo de 50 kA de pico, tempo de subida de meio microsegundo, tempo de meia cauda 1,43 microsegundos. Ok? E agora, os resultados. Primeiro, sem blindagem. Primeira descarga positiva, aquela descarga lenta, tá certo? Aquela que sobe devagarinho. Então, nós temos aqui as tensões nos resistores de 100 kΩ. Então, tem os vários resistores aqui, os 14, tensões chegando a cerca de perto de 5 kV, tá ok? E aqui está o que aconteceu com o ser humano. Nós estamos falando do primeira descarga positiva, tá ok? Nós temos aqui uma tensão de pico da ordem de 3 kV de pico, ok? Repara que isso daqui é puramente indução magnética, é DI/dt. Isso aqui é o proporcional ao DI/dt da forma de subida. Assim como esse daqui também é proporcional ao DI/dt da onda positiva, ok? E nós temos aqui o que é mais interessante, a energia dissipada nesse ser humano que nós colocamos lá, 44 milijoules. Próximo, por favor. Agora, nós temos o subsequente negativo, um DI/dt extremamente elevado. As coisas mudam bastante. Nós temos aqui, naqueles resistores de 100 kΩ, nós temos tensões aqui que chegam a cerca picos de 300 kV, altamente oscilatório, por causa da velocidade do impulso, tá certo? E aqui nós temos o que foi o resultado correspondente à resistência de 1 kΩ, que seria o ser humano, ok? O que nós vemos aqui? A oscilação, exatamente por causa do tempo de propagação de vai e vem na estrutura, e a energia dissipada aqui de 35,5 joules. Daqui a pouco nós vamos falar se isso é muito ou pouco. Ok? Agora, por enquanto, nós estamos no shield, sem blindagem. Então, agora colocamos a blindagem. Essa blindagem, nem colocamos uma blindagem muito fechada, até porque o tempo de computação ia aumentar muito. Colocamos uma malha aqui de 20 por 20 centímetros, tá certo? Novamente, as outras características são as mesmas que eu já descrevi. A única diferença é que agora nós temos essa malha envolvendo. Não colocamos nada no piso, porque, conforme já dissemos, o piso é perfeitamente condutor. Ok? E agora vamos ver os resultados. Ok? Então, quando eu coloco o primeiro pulso positivo, as tensões que estavam por volta de 3, agora aqui pulso positivo, nas 14 resistores de 100 kΩ, a coisa baixa de 3 para 1,2 kV. Ok? Aqui é o correspondente ao ser humano, vamos chamar assim, 1 kΩ, tá certo? Temos aqui um pico que a energia dissipada, integrando I2R ao longo do tempo, nós temos meio milijoule, ok? Próximo, por favor. Agora, blindagem com pulso negativo, subsequente negativo. Nós temos aqui, antes nós tínhamos uma tensão muito maior aqui, daqui a pouco vai aparecer quanto é essa tensão, mas agora essa é a tensão nos 100 kΩ, tá certo? E correspondente ao ser humano, a diferença é gritante. Repara, primeiro, o que estava aqui no shield, essa empontilhada aqui, nós tínhamos 35,5 joules dissipados no corpo, e agora nós estamos com 122 milijoules dissipados no corpo, quando colocamos a blindagem, essa blindagem que eu coloquei aqui. Próximo, por favor. Conclusões. Essa tabela aqui resume o resultado, resume tudo que nós obtivemos. Então, está aqui, primeira descarga positiva, 230 kA, 19 microsegundos de tempo de subida, e o subsequente, 50 kA de pico, meio microsegundo de tempo de subida. Ok? Aqui, as tensões no ser humano de 1 kΩ, sem blindagem, com blindagem. 35 milijoule, 5 milijoule, 122 milijoule. Porém, o subsequente negativo, sem a blindagem, 35,5 joules. Ok? Bom, e a pergunta é a seguinte, isso é muito ou é pouco? Tá? Qual é a referência?
ok? Esse valor aqui se destaca, evidentemente. Por gentileza, a próxima. Tá? Então, nós adotamos aqui como critério, para termos uma ideia do que a gente está fazendo, em termos de ser muito ou pouca essa energia, nós recorremos aqui ao IEC 1662. Isso é uma publicação antiga. Aqui não dá para ler, mas é bem antigona. Mas eu acho que o ser humano não mudou muito de lá para cá. Okay? O que nós temos aqui? Nós temos aqui a energia dissipada quando um ser humano recebe um determinado impulso, energia dissipada no tórax, principalmente, na parte mais sensível, e nós temos aqui o percentual da população que sofre fibrilação, tá certo? Então, pegamos aqueles 4 valores da tabelinha que eu acabei de mostrar, por gentileza, e plotamos aqui. O que nós mostramos aqui? 3 dos casos, ok? 2 com blindagem e 1 sem blindagem, correspondente ao impulso positivo. Nós temos aqui milijoules. Praticamente, o percentual da população que eventualmente vai ter vai ser extremamente pequeno. Já o subsequente negativo, na ausência da blindagem, nós vamos parar aqui. Nós estamos com praticamente 99% das pessoas submetidas a 35 joules de energia dissipada no corpo. A probabilidade é extremamente elevada dessa pessoa vir a falecer. Okay? Então, conclusão. Devido à proximidade entre o LPS externo e a rede de distribuição elétrica interna, o acoplamento magnético e também elétrico pode excitar voltagens extremamente elevadas, tá, ok? Entre a fiação e o piso. Okay? Essas voltagens, esses impulsivos, podem eventualmente causar centelhamentos. Lembra que, para o caso da derivada positiva, do subsequente negativo, as tensões que aparecem lá chegam a 300 e tantos kilovolts. Okay? Então, isso daí, essas tensões elevadas, esses impulsos, podem eventualmente causar centelhamentos, consequentemente incêndio, né, internos entre a fiação e objetos próximos. Sempre que um contato for estabelecido entre uma pessoa e as linhas de energia internas, seja por contato direto ou centelhamentos, a energia dissipada, os níveis de energia dissipada podem, em muitos casos, resultar em fibrilação. A incidência o início de fogos também pode resultar. A instalação de uma tela de fios condutivos, extremamente barato, tela de galinheiro, então, que é até mais fechada do que o 20 por 20, tá? Entre o Lightning Protection System, o SPDA, e a instalação elétrica dentro da casa pode reduzir significativamente as correntes induzidas. Define até mesmo a impulsão magnética, transformador, okay? Primário e secundário. Okay? E isso daí pode reduzir drasticamente a um custo muito baixo. Sempre que acoplamentos resistivos tiverem um papel importante, a parte mais agressiva, os casos mais agressivos estão normalmente associados com impulsos baixos. Isso no ano passado, ano retrasado, se não me engano, juntamente com o Cláudio, nós fizemos uma investigação exatamente onde o acoplamento ali era... A Dona Maria acabava morrendo por acoplamento resistivo. Tá? Aqui nós estamos falando pura e simplesmente de acoplamento magnético. Piso perfeitamente condutor. Dona Maria estaria salva, digamos assim, naquele caso, tá certo? Aqui ela morre, tá certo? Aqui você está dentro de uma casa, você mata a dona por acoplamento magnético. Ok? Por gentileza. Entretanto, como discutido aqui, mesmo para casos quando o acoplamento resistivo possa ser desprezado, danos podem resultar ou do acoplamento capacitivo ou magnético, ou ambos, tá certo, relacionados com uma derivada temporal muito elevada das correntes fluindo no SPDA.
Finalmente, a existência de uma superfície de blindagem permite uma melhora considerável na eficiência de DPS instalados na entrada. Repara, porque agora nós criamos uma caixa blindada. E quando vamos entrar com os cabos da rede elétrica, por exemplo, ao invés de ficar buscando o aterramento, você simplesmente fecha a entrada colocando DPS ali. Não se preocupe com malha de aterramento. Você tem uma blindagem, tem um buraco na hora que os cabos, telecomunicações, seja lá o que for, ou de energia, vão entrar ali, ali você coloca o DPS com fios o mais curto possível. Tá, ok? Isso daí aumenta tremendamente a eficiência do que vai acontecer, a segurança lá interna. Finalmente, eu acho que isso aqui novamente é uma homenagem ao Célio, que ele sempre terminava a palestra dele mostrando um homem que estava recolhendo descarga no campo. Muito obrigado. Obrigado, professor Panicali, pela apresentação muito interessante, clara e objetiva.